Muito bem, bom dia a todos e a todas. É um prazer estarmos aqui todos reunidos para a apresentação do livro Entre a Tradição e a Modernidade, a Vida Cotidiana no Estado Novo, da professora Ana Sofia Ferreira. Devo dizer que quando a professora falou connosco para organizarmos a apresentação do livro foi uma grande felicidade e uma honra nossa. E há alguns apontamentos que vou dar antes de passar a palavra aos professores. O primeiro é que, para quem não viu, lá fora à porta está a decorrer a venda do livro, portanto, quem tiver interesse em adquiri-lo pode fazê-lo, é da editora Presença, que está cá presente. Também, para além disso, o núcleo irá sortear, portanto, 3 edições do núcleo, assinadas pela professora. Para, né, concorrerem, basta assinarem à porta o vosso nome, podem fazê-lo à saída e ainda hoje nós iremos, portanto, fazer o sorteio. A apresentação do livro será feita pelo professor Manuel Off, sendo que haverá espaço para perguntas no final. Um, Posto isto, e estando aqui presente com 2 grandes historiadores da contemporaneidade que dispensam as apresentações, eu vou manter as formalidades e fazer uma curta apresentação de ambos. À minha direita tenho a professora Ana Sofia Ferreira, professora auxiliar na Faculdade de Letras da Universidade de Porto e investigadora integrada no Instituto de Sociologia da mesma universidade. É doutorada em História, com especialidade em História Contemporânea, na Universidade Nova de Lisboa, com a tese intitulada A Luta Armada em Portugal, 1970-1974. Tem desenvolvido trabalhos em torno dos temas da violência política, da oposição à ditadura, da esquerda radical e do papel das mulheres durante o processo revolucionário português. É também autora do livro que nos traz cá hoje. À minha esquerda, o professor Manuel Off, professor associado também cá na Faculdade de Letras da Universidade de Porto, investigador no IHC da Universidade Nova de Lisboa, dedica-se há mais de 20 anos aos estudos do século XX, em particular à era do fascismo, nomeadamente aos processos de construção social da memória, da opressão e da superação do mesmo. Doutorou-se no Instituto Universitário Europeu, em Florença, e estuda, trabalha e investiga entre Portugal e Espanha, sendo que colabora com vários centros de investigação europeus e americanos. Eu vou começar por dar a palavra à professora Ana Sofia, que vai dizer umas palavras sobre o livro, e de resto a apresentação será feita pelo professor Manuel Off. Muito obrigada, Eduardo. Bom, obrigada a todos e a todas que estão aqui presentes. Obrigada ao Núcleo de História também por organizar esta sessão, que eu propus também aqui da apresentação do livro e que também receberam a minha proposta e que organizaram isto, encarregando-se a partir daí eles de toda a organização e divulgação. As minhas palavras vão ser muito breves, vão ser muito curtas, só para dizer, no fundo, o porquê deste livro, como é que a ideia surgiu e o que é que eu procurei trazer aqui. A ideia surgiu por parte da editora, ou seja, a editora que me contactou com uma proposta de, no âmbito das celebrações de 50 anos do 25 de Abril, trazer um tema que era um tema que tinha sido pouco abordado no âmbito da historiografia portuguesa sobre a vida cotidiana no Estado Novo. E eu, que não tinha trabalhado propriamente a vida cotidiana e que andava num estudo muito mais da esquerda radical, da violência política e das mulheres, mas não nesta perspectiva, senti-me imediatamente aliciada pelo tema e pela proposta. Primeiro de tudo, porque a vida cotidiana é, obviamente, a vida de todos nós. No caso do Estado Novo, as histórias que eu me lembrava da minha avó e do meu avô contar, mesmo da minha mãe e do meu pai, esses sim já numa fase mais final, não é, da ditadura, sobre o que era viver no Estado Novo, e a partir daí eu comecei a pensar o que é que eu queria abordar neste livro. Bom, e eu queria abordar, sobretudo, aquilo que nós, na historiografia, podemos dizer que era uma história que pegasse nas classes populares, naqueles que ficam menos para a história, naqueles que deixam menos registros, naqueles que de alguma forma aparecem também menos, numa história que nós de alguma forma designamos, ou que já abordamos também nas aulas, uma história dos de baixo. Pegando na vida cotidiana, a editora deixou à minha consideração que aquilo que pretendia, podia abordar uma vida cotidiana das mais diferentes perspectivas. Mas essa foi sempre a premissa que eu coloquei, que não seria uma vida cotidiana das elites, seria uma vida cotidiana, então, que abordaria essencialmente as classes populares, uma pequena classe média, e depois questões que se colocavam que eu achava que seriam importantes.
É óbvio para quem olha aqui para este livro e até para o índice, percebe que eu fui pegar muito na questão da mulher, porque é algo que eu tenho estado essencialmente a trabalhar, de como era a vida dessas mulheres durante o Estado Novo, de como era a sua vida, e aqui eu fiz também uma diferença nas cidades, nos campos, no norte, no sul, de como se coloca e das perspectivas que são também diferentes, de como a mulher do norte aparece de uma determinada forma dentro da sociedade, dentro também do mundo do trabalho, ocupando muito mais o espaço público, até com uma liberdade muito maior do que aquela que existia no próprio sul. Abordar também a questão da vida cotidiana nas cidades e nos campos, nas diferenças, mas também das semelhanças dessa própria vida cotidiana. A questão da escola, do que é que se estudava, o que é que se aprendia, de como era a escola, para que é que ela servia, o que é que, no fundo, os jovens aprendiam nessa escola salazarista, os mecanismos de inculcação ideológica que perpassavam também através da escola, a questão dos castigos físicos. É claro que todos nós, de alguma forma, já ouvimos falar sobre isto, de como era a escola, das orelhas de burro, das palmatórias, dos castigos, mas era importante trazer isto também para o livro e trazer esta abordagem. Esta questão da vida cotidiana, claro que, sendo interessante, eu deparei-me também com a questão das fontes, e aqui estão muitos alunos, não é, de história, de que fontes é que utilizar. Bom, claro, passaria pelos testemunhos, pelas entrevistas, que são sempre questões importantes. Perguntam-me sempre, obviamente, como é que eu cheguei a essas entrevistas, onde é que eu as fui buscar e como é que eu fui buscar algumas destas entrevistas. Bom, alguns depoimentos eram depoimentos que já estavam noutros sítios, que já estavam até publicados, outras foram eu que fiz. Devo dizer, por uma questão às vezes muito simples, ou seja, pegando nas pessoas da idade dos meus avós que eu conhecia e que me deram um contacto de género, olha, esta pessoa ainda é viva, ela ainda está bem, ela ainda pode relatar, ela ainda consegue, e que eu procurei também aqui entrevistar. Claro que depois as fontes passaram por muito mais, pelos inquéritos à habitação rural, que são um manancial de informação extraordinária, com o qual eu nunca tinha lidado, ou seja, eu nunca tinha estado à procura deles, nunca os tinha estado a analisar. Por bibliografia sobre o tema, de estudos de antropologia, de etnografia, que me foram também extremamente importantes para retratar esta sociedade e para retratar a vida cotidiana. É claro que num livro que pretende abranger o Estado Novo, e eu peguei aqui sobretudo entre 1933 e 1974, sendo um período cronológico tão grande, há falhas, obviamente, e nem tudo pode ser tratado. Eu tive de me restringir ao Portugal, não é continental, não pude tratar nem os Açores nem a Madeira, nem não poderia ir lá, nem tinha propriamente fontes para isso. É claro que me restringi, também não pude pegar na questão das colónias ou como era a vida das pessoas nas colónias, também não entrou aqui nesta abordagem e neste trabalho. Dariam certamente outros trabalhos, como era a vida em Angola, em Moçambique, na Guiné, eu acho que seria extremamente importante estudos sobre isso, como era essa vida cotidiana lá, e mais do que um estudo, e abordando diferentes perspectivas, mas que aqui também não puderam ser abordadas. É claro, falta aqui ainda muita coisa. Falta um estudo sobre minorias, falta sobre os marginalizados, falta sobre margens da sociedade, que nesta dimensão eu tive de fazer uma escolha. Ou seja, tudo isto para dizer que ainda há várias perspectivas aqui para estudar, que há muitas perspectivas da vida cotidiana que não foram aqui abordadas e que não foram aqui trabalhadas, mas eu acho que um contributo importante deste livro é que, bom, primeiro de tudo é que não havia um estudo deste género, ou seja, havia coisas dispersas, obviamente, e que me foram essenciais para fazer este trabalho, mas não havia um estudo deste género sobre a vida cotidiana durante a ditadura.
e porque nos faz lembrar do que era a ditadura, efetivamente, e de como é que as pessoas viveram a ditadura, e de como é que era essa vida sob um controle de um regime ditatorial, como foi o Estado Novo, e também das formas de resistência que as pessoas tinham na sua vida cotidiana, e de como aquilo que o Estado Novo, de alguma forma, procurava inculcar como ideal de uma vida para os portugueses de então, da época, muitas vezes depois, quando nós vamos a ver como é que efetivamente as pessoas viviam, como é que era a sua vida no trabalho, no contexto familiar, há formas de resistência e nem tudo é exatamente como nós às vezes pensamos que foi. Por exemplo, a relação ao casamento. Existe uma franja muito grande da sociedade que não é casada, formalmente casada. E entre o operariado e entre os trabalhadores agrícolas alentejanos, muitos casais efetivamente não se casavam. Juntavam-se, mas não se casavam, não formalizavam a união. Por exemplo, como uma forma, ou seja, nem sempre a ideia de que quase toda a gente casava pela igreja, de que a família estava assente numa hipotética família tradicional, que nem sequer propriamente existe, do pai, da mãe, dos filhos casados, formalmente casados, isso nem sempre se verifica depois quando vamos analisar a vida cotidiana e como é que essas pessoas de alguma forma viviam. Então, ficamos aqui também formas de resistência no cotidiano, formas de viver o cotidiano que são diferentes daquilo que a ideologia do Estado Novo pretendia passar como a sociedade ideal, a família ideal, o papel também da mulher ideal. E eu acho que isso também é um dos contributos deste livro. Terminar, porque, só para dizer que eu gostei bastante de o fazer, não tanto nos meus planos até há pouco tempo. Este livro foi investigado e escrito em 6 meses, enquanto dava aulas aqui na faculdade a vocês, que estão aqui à minha frente. Eu estava a investigar e a escrever ao mesmo tempo o livro. Foi tudo feito entre junho do ano passado e tive de o entregar a 10 de janeiro deste ano, enquanto já estava a corrigir os vossos exames. Mas que me deu, ou seja, apesar de todo o trabalho e da falta de férias e fins de semana e noites sem dormir, deu-me um grande prazer escrevê-lo e um grande prazer também estar aqui convosco a partilhar este trabalho. E de alguma forma também quero agradecer aos meus alunos, aos que estão aqui presentes e aos que não estão, porque durante as próprias aulas e em conversas que fomos tendo até sobre outros assuntos, foram suscitando na minha mente alguns eixos de análise e algumas questões que eu depois acabei por pôr aqui no livro e por analisar aqui no livro. Por isso, este livro também é vosso e também teve, de alguma forma, o vosso contributo. Muito obrigada. Só uma coisa. Obrigada, Manel. Boa tarde a todos e a todas, não tem nada que agradecer, é um gosto, evidentemente, estar aqui. E eu, contudo, queria começar, e a Sofia vai-me perdoar isso, bom, perdoar ou compreender, e todos vocês, e o Eduardo em primeiro lugar, por dizer que é muito contraditória a vida nas universidades, não é? Ou seja, a gente está aqui a organizar, estamos a apresentar um livro, é verdade, de uma docente da própria faculdade, apresentado por outro docente da própria faculdade, mas numa organização por estudantes. E ontem à noite, uma autoridade académica num país que se descreve como democrático decidiu chamar pela terceira e depois quarta vez consecutiva a polícia, à segunda das vezes, no início da madrugada, às 7 da manhã, para expulsar 30 pessoas. Eram os cálculos da própria polícia, não é? Deve ter havido mais de um polícia por pessoa expulsa. Naquilo que era literalmente, e caracterizado assim pelo reitor da universidade, como o exercício do direito de manifestação. Ao contrário do que muitas notícias disseram, ninguém ocupou universidade nenhuma. É verdade que a partir das 8 da noite de ontem e na precipitação das coisas, houve espaços da Universidade, da Faculdade de Ciências que foram ocupados, mas espaços que eram uma sala, não é? E corredores e tal. Em momento nenhum dos dias que se sucederam da chamada ocupação, do processo de ocupação da faculdade, de um dos departamentos, de um apenas dos edifícios da Faculdade de Ciências,
não se interrompeu a atividade letiva, não se interrompeu o funcionamento de nenhum dos espaços, etc. Não é? E, portanto, a caracterização tipicamente policiesca e securitária de que estava posta em causa a ordem dentro do espaço e que era intolerável, que isto era uma brincadeira de termos utilizados pela própria diretora da Faculdade de Ciências, fazem-me pensar de que lugar estariam todas estas pessoas em 1962 ou 1969 ou nos últimos anos da ditadura, no momento em que os estudantes meu Deus, o movimento estudantil é a parte mais consensual, provavelmente com Humberto Delgado, a parte mais consensual da resistência antifascista em Portugal. Não é? Não há provavelmente nenhum responsável universitário dos nossos dias ou dos últimos 50 anos que não faça um elogio, por mais tecnocrata e por mais aparentemente apolítico que seja, que não faça um elogio da participação dos estudantes na construção da democracia. Desde que seja neste tom em que aqui estamos, e eu não estou a criticar a falta de tom subversivo, evidentemente, desde que seja neste tom, a coisa está bem, não é? Desde que seja a manifestação de uma outra forma, a coisa não está bem. Eu acho que com a intervenção na Faculdade de Letras de Lisboa a propósito da ocupação da faculdade, aquela que foi designada e descrita como ocupação, por estudantes a propósito das questões climáticas, que me lembro, foi a primeira vez que autoridades académicas chamaram a polícia desde o 25 de abril de 1974 para o interior dos recintos universitários. Polícia a carregar sobre os estudantes, até no movimento das letras isso aconteceu, evidentemente, naquele que eu fui um dos membros, simplesmente nos anos 1986, 88. Isso é o pão nosso de cada dia, mas isso é nas ruas das cidades, não é? E não é propriamente dentro deste espaço. E eu acho que isto acho verdadeiramente indigno e acho sinal dos tempos, obviamente. E agora passo à apresentação do livro, para dizer que este é um livro, de facto, muito corajoso. Bom, em primeiro lugar, eu manifesto a minha enorme inveja de que alguém, devem ser os anos da diferença, de que alguém consiga dar aulas a 400 alunos e a 300 alunos e avaliar e fazer isto tudo, não é? E, ao mesmo tempo, é verdade que a Sofia disse que era a partir de junho. Sempre teve o verão, não sei se ela estourou com as férias de verão para fazer isto tudo, não é? E conseguir escrever um livro com esta dimensão e com esta complexidade. E por aí vou começar. A proposta metodológica e até de uso conceptual que a Sofia nos propõe, ela diz que o cotidiano é a vida de cada ser humano e está no centro da história. Eu suponho que ela própria não está de acordo, em alguns momentos se vai percebendo ao longo do livro que está no centro da história, com H pequeno, e portanto do que é o passado da vida humana, e não só humana, evidentemente, enfim, no planeta. Mas não está no centro da história, historiografia, da história, ciência histórica. E não está porque é extraordinariamente complexo abordar o cotidiano. Ela descreve-o como no espaço da sua vida cotidiana, é no espaço da sua vida cotidiana que o indivíduo vai elaborando e desenvolvendo a sua identidade, a sua essência como ser social, e diz que a vida cotidiana é alimentada por fatores sociais, económicos, políticos e culturais, basicamente por toda a experiência humana, que são dinâmicos e externos ao próprio indivíduo, claro, são gerados em determinados espaços e tempos e têm uma pluralidade de significados e simbolismos. Assim, o cotidiano como categoria de análise, isto parece mais importante, pode ser conceptualizado como um espaço de construção onde homens e mulheres afeiçoam a sua identidade social. Do ponto de vista teórico e metodológico, ela recorda que a proposta teórica e metodológica da Escola dos Anal exigia o estudo do cotidiano, uma vez que exprime uma visão mais ampla da história como soma das experiências humanas. Falta aqui acrescentar que justamente a dimensão ou a abordagem estruturalista, não simplesmente estrutural, de valorização das estruturas e das estruturas sociais, económicas e as demais, mas neste caso concreto para a história da vida cotidiana, sobretudo as sociais, entrou em crise a partir do final dos anos 70 e início dos anos 80, com a viragem pós-moderna, que tem tudo a ver com a viragem neoliberal a partir de exatamente o mesmo momento. A ciência muda perfeitamente, não é a ciência que muda a realidade, evidentemente. Afeiçoa a realidade, ajuda. A ciência, normalmente, e o discurso em ciências sociais, mas não apenas, nem todas as outras ciências, a forma como nós percebemos o maior, menor investimento, maior, menor sucesso,
maior e menor financiamento para determinadas disciplinas científicas e para determinadas temáticas de investigação, nós percebemos que a ciência acompanha, evidentemente, os tempos. E acompanha mais depressa do que provavelmente qualquer outro fenómeno social e político, as alterações que se processam ao nível das elites. Não é? E a viragem pós-moderna do final dos anos 70 e início dos anos 80, na aparência, colocou na moda o cotidiano, de facto colocou na moda, e reparem como é extraordinariamente coerente com o liberalismo, colocou na moda o privado. E essa é uma questão que este livro trata, distinguindo efetivamente. Este não é um livro sobre a vida privada, este é um livro sobre a vida social, incluindo uma discussão extraordinariamente interessante sobre privacidade e intimidade, e normalmente a falta dela em sociedades onde o controlo social sobre o comportamento dito moral, ou descrito como enquadrando-se no campo da moral, e designadamente o comportamento dos corpos, não é? Esse controle social, político, ideológico, exercido sobre os corpos, sobre o comportamento moral, insisto, descrito desta forma, como sendo o comportamento dos indivíduos, interfere diretamente, obviamente, na privacidade, produz, um dia na Assembleia da República avisaram-me que eu não podia aproximar muitas vozes, a voz do microfone, que isto produzia muitos e de repente eu percebi-me num discurso que começamos muitas palavras por P, mais do que o P intervocal, e que é um bocadinho melhor. Bom, e agora, esse comportamento, a forma como impacta na privacidade, na falta dela, na intimidade, na falta dela, é um dos aspectos mais interessantes deste livro, mas que o distingue simplesmente de uma história da vida privada. Recordem-se, eu não sei localizar, não sei se é 80, 81, se é 78, por aí, é viragens de final dos anos 70. Nos anos 80 fez imenso sucesso. A última vez que a historiografia francesa fez sucesso em Portugal, e é pena, porque a historiografia francesa tem coisas muitíssimo boas, e em geral, diga-se passagem, na abordagem do social, incomparavelmente melhor que a anglo-saxónica, foi com o livro do Philippe Ariès, A História da Vida Privada, que depois teve réplicas em Portugal anos mais tarde. E a minha percepção, eu lembro-me de ser, aliás, estava eu na faculdade quando aquilo estava de moda, não é? A sua tradução deve ser para aí 82, 83, pelo afrontamento, aqueles 3 volumes, e os nossos colegas de hoje do departamento, meus professores na altura, todos estavam apaixonados pela história da vida privada, evidentemente, e pelo RS, mas aquilo era uma história fundamentalmente da vida no espaço privado, em espaços públicos, parques. Eu concentrei-me na vida privada da época contemporânea. Os parques públicos das cidades burguesas, ou dos bairros burgueses das cidades, evidentemente, como os cafés, os restaurantes, os espaços de lazer, de entretenimento da cultura legítima, da cultura das elites, e, portanto, teatro, e geralmente o teatro de ópera, as primeiras manifestações de desporto, e especialmente de desporto coletivo, evidentemente, e especialmente de desportos associados às práticas de entretenimento das elites, focavam-se em mais de 80% na vida das elites. Porque era a vida que estava registada, que estava documentada. Uma vez mais, isto é coerente com, e este é um dos problemas que foi superado pela abordagem metodológica da Ana Sofia Ferreira, e que, neste livro, e que é o velho fetiche dos historiadores mais quadrados e mais clássicos, de que o documento mais puro, em estado mais puro, é o documento escrito, e depois, vá lá, em uma certa fase, e foram os anal que abriram isso, o documento material. A velha tese do documento oral, a velha, permanente, perene, tese de que o documento oral é sempre suscetível de muitas dúvidas e de muita manipulação, a memória não é fiável, esta espécie de perspectiva que os historiadores têm, de que no fundo, os historiadores mais clássicos, digo eu, mais tradicionalistas, têm de que todos somos uma espécie de vítima de Alzheimer, e a todos os momentos das nossas vidas, quando narramos o passado, estamos a manipulá-lo, já não nos lembramos bem, estamos a acrescentar coisas. Esta suspeição sobre a história oral limitou enormemente o estudo da vida privada, da vida cotidiana das classes populares. Este é outro dos aspectos que este livro, do ponto de vista metodológico, aborda muito bem. A história, como qualquer ciência social, mas e agora a história como experiência do passado, tem sempre uma dimensão de classe.
e depende estritamente, não simplesmente daquela velha frase de temos sorte onde nascemos. Não, temos sorte onde nascemos, não simplesmente o território, mas a parte do território e a classe dentro desse território. Para a distinção que aqui é feita, designadamente entre, evidentemente, as formas de entretenimento nas classes médias altas, portanto, entre a burguesia portuguesa, e as formas de entretenimento nas classes populares, com distinção muito clara entre o que é a vida das classes populares urbanas e designadamente do mundo operário, e o que era a vida, e o que era e é a vida nas classes populares no mundo rural, e, portanto, dos assalariados rurais de todo o país, e depois no norte do país dos pequeníssimos proprietários de terra que viviam, hoje praticamente isso é um fenómeno que já não existe, ou é pura e simplesmente complementar outras formas de sustentação material das famílias, e que é, evidentemente, uma economia de subsistência. A distinção clara entre o que são os hábitos, o que é o cotidiano, vou simplificar dessa forma, nas distintas classes sociais, é um dos aspectos mais claros que este livro tem. E para terminar esta parte introdutória com uma citação também da autora, ela diz que este livro pretende ser um ensaio sobre... Ou seja, o que é que a autora diz que é o seu objetivo com este livro? Isto é um dos aspectos que eu faço sempre com os meus alunos, designadamente em recensiões críticas em mestrado, e que é procurar o que é que pretende, o que é que o autor diz. A autora diz que pretende fazer numa determinada investigação, pode ser um projeto de investigação, pode ser um artigo, pode ser um capítulo de um livro, pode ser um... Tem de ser um ensaio sobre a vida cotidiana no Estado Novo, inserido numa abordagem da história social, em que se procurou dar mais destaque à vida com itálico do homem comum, no fundo o que se quer dizer evidentemente é do homem e da mulher comuns, em detrimento de uma obra sobre as elites e utilizando trabalhos de metodologia que cruzam a história, a sociologia e a antropologia. É verdade que não é desta natureza multidisciplinar, não é aqui que está estritamente a sua originalidade, porque isso já se fazia na história do jornal, porque isso continua-se a fazer na história, digamos assim, pós-moderna. Ora, o mais expectável... Portanto, esta não é uma história da vida privada. Esta é uma história do cotidiano. E nesse sentido é muito mais trabalhosa, é muito mais complexa. O que é mais expectável de uma história da vida cotidiana seria, como aqui está, e já foi mais ou menos também exposto pela própria Sofia, fazer uma história em torno ou melhor, sim, fazer uma história em torno da família e dentro dela dos fenómenos, evidentemente, do casamento, entre outros, os rituais da vida e da morte, que têm a ver também com a construção, preservação e reprodução das famílias. O contraste cidade-campo, a estratificação social, os ritos de devoção e de religiosidade popular, as questões ligadas evidentemente à cultura e entretenimento, de alimentação e gastronomia. Todas estas áreas são áreas que já foram estudadas, em grande parte, seguramente até na sua maioria, não propriamente no campo estrito da história, mas quando os antropólogos, os sociólogos, mesmo os economistas entram pela análise de algumas destas questões, e no campo da alimentação e da gastronomia, quando especialistas, por exemplo, da nutrição, também do campo da saúde, fazem história da nutrição, usam a todo momento, inevitavelmente, instrumentos de análise da história, instrumentos metodológicos de análise da história. Já não é, contudo, sendo todas estas temáticas expectáveis, e, portanto, nesse sentido, o livro sistematiza a informação que nós já conhecíamos e a riqueza dele está não simplesmente nessa sistematização, é na percepção de como há uma coerência justamente nesta fórmula de análise da vida cotidiana no Estado Novo, entre várias dimensões dessa vida cotidiana analisadas em conjunto. Ela recorre, a investigação recorre, e a investigadora recorre, a fontes, em muitos casos, verdadeiramente inesperados e muito bem escolhidos. Por exemplo, no debate sobre a nutrição, e depois de fazer uma análise, necessariamente teria que ser feita, por exemplo, sobre a desnutrição e a subnutrição sistémicas na vida portuguesa. E é verdade, nós poderíamos dizer na vida dos seres humanos em praticamente todo o planeta. Até pelo menos o pós-Segunda Guerra Mundial, mas sistémicas, permanentes, não é?
com números que nos são fornecidos sobre isso, com distinção, uma vez mais, sobre o que é que se come nas classes médias, o que é que se come e não come nas classes populares, e separadamente no mundo urbano, no mundo urbano e no mundo rural, e separadamente no mundo rural, entre distintas regiões do país onde a alimentação é e continua a ser diferenciada. Em determinado momento é-nos falado da importância à mesa do vinho. E como ela, por exemplo, era dada, evidentemente, às crianças, não é? E subitamente há uma citação absolutamente deliciosa num debate na Assembleia Nacional, no Parlamento do Fascismo Português, em 9 de janeiro de 1948, em que um deputado, Albano de Melo, diz o seguinte: para defender o consumo de vinho, faço um parênteses, a defesa pública, política do consumo de vinho e do privilégio do ponto de vista quer fiscal, da produção e do consumo, quer do ponto de vista ou seja, da prevenção, de prevenir, impedir que o Estado legislasse, por exemplo, sobre limites de consumo de vinho ou de detecção de consumo, não é de vinho, peço desculpa, de álcool, de consumo de álcool para os condutores, não é? Foi sempre um debate. A última vez que algum governo tentou reduzir, isto não sei se os brasileiros estão presentes, a mim comigo surpreendem sempre pelo facto de em Portugal ser possível conduzir com um certo teor, 0,5 miligramas, nem sei, de álcool no sangue, detectado no sangue, quando no Brasil é 0, ponto final. A última vez que em Portugal se tentou reduzir de 0,5 para 0,3, nem foi a votação, foi um governo quase maioritário do António Guterres, deve ser 1990 e muitos, o governo do Guterres foi em 95, 2002, e a proposta nem foi a votação na Assembleia da República, foi retirada, propositadamente porque não iria passar. Em 48, o problema não era esse, mas era basicamente entender o vinho como alimentação. E reparem, parece, portanto, que, diz o deputado, parece, portanto, que sob o aspecto social é grande pecado combater-se o uso de vinho. Antes será virtude fomentar-se o seu consumo. Em homens, em trabalhadores como os nossos, do centro e norte do país, curiosamente só do centro e norte, aparentemente haveria consumo de vinho no sul, que se alimentam com um bocado de broa, uma sardinha e alguns legumes verdes, portanto, se despacha, bem, é verdade, com algum realismo, mas se despacha a alimentação como é broa, sardinha e alguns legumes verdes, eles vão buscar, os trabalhadores, vão buscar ao vinho o complemento da sua ração. E assim o vinho é necessariamente um alimento. Naquilo que é, a partir da descrição das elites, eu tenho muitas dúvidas que o senhor deputado comesse em casa um bocado de broa, uma sardinha e alguns legumes verdes, não é? Que bebesse vinho não tenho a mais pequena das dúvidas. Eu sou de duas famílias nos quais havia sempre vinho aberto, todas as refeições, almoço e jantar, justamente, e a minha memória diz que isso é até ao 25 de Abril, portanto é na minha infância. Eu tenho 9 anos no 25 de Abril. E era perfeitamente comum que estas coisas fossem desta forma. Nós vivemos numa sociedade, agora independentemente de afirmações desta natureza, porque aquilo que eu aqui quero sublinhar é outra coisa, mas nós vivemos numa sociedade na qual, e provavelmente muitos dos presentes subscrevem este princípio, que entendemos de não simplesmente má educação, é suspeito se as pessoas não beberem e não beberem bem. É um comportamento suspeito. Num homem fica mal, por motivos que a gente pode imaginar quais são, e nas senhoras é simpático. Eu não estou a falar isto com ironia. Eu gosto de beber, mas sou frequentemente criticado por não beber o suficiente para demonstrar que estou plenamente disponível para perder os sentidos. Pronto, isto já era assim quando eu tinha 25 anos, isto é assim quando eu tenho os 50 e muitos. Ora bom, mas a verdade é essa, é encarar o evidente menosprezo com que se encarava a alimentação nas classes populares e somada à velha tese, mais ou menos mitificada, de que o álcool traz energia, não é? O vinho é necessariamente, portanto, um alimento. Insisto, isto não é dos aspectos. Tratar a alimentação no âmbito da história do cotidiano, da vida cotidiana, não é dos aspectos surpreendentes, mas depois tem elementos que são surpreendentes. O que é surpreendente e o que é verdadeiramente inovador na obra da Ana Sofia Ferreira? Claro que se fala da família, se fala das relações dentro da família e se fala evidentemente do que é a construção, não creio ter lido com esta designação, mas no que é a construção da identidade feminina e a construção da identidade masculina. Os termos podem não ser usados assim, mas é evidente que é aquilo que aqui está. É, por exemplo, tratar-se das questões da violência doméstica e de género e não simplesmente
perpetrada contra as mulheres, mas também perpetrada contra as crianças, que habitualmente habitualmente não se encontra numa história da vida cotidiana ou da vida privada. Encontra-se em investigações centradas na violência, exclusivamente nos estudos sobre a violência, que têm evidentemente uma enorme utilidade, mas depois não se inserem em estudos mais completos. Permitam-me outras citações neste campo. Que é uma citação, em primeiro lugar, um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, datado de 1952, que me recorda em 2019 um famoso juiz do Porto, praticamente teria, agora não me recordo, escrevi até sobre ele no Público, mas não me recordo como é que ele se chamava. Mas vocês todos recordam-se, não é? De um tipo que por repetidas vezes, um juiz, por repetidas vezes justificou, aliás com argumentos retirados da Bíblia, fonte que nós sabemos, perfeitamente razoável em qualquer magistratura de natureza democrática, porque nós não vivemos num país teocrático. Isso é o Irão. É o Irão. E de resto Israel não é bem teocrático, aquilo é um país democrático que evidentemente tem uma forte preocupação com a civilização ocidental. Mas, enfim, um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça datado de 1952 refere: se os maus-tratos forem infligidos pelo marido à mulher sem exceder os limites de uma moderada correção doméstica, eles não constituirão sevícias capazes de justificar o pedido de divórcio. Nem se tratava de julgar as ditas sevícias, que não são sevícias suficientes, era saber se era motivo para divórcio. Porque é verdade, e a autora sublinhou bem, continuou sempre a existir divórcio sob o Estado Novo, em primeiro lugar, obviamente, para os cada vez menos, eram muitos na República, casamentos civis, e o casamento civil é literalmente encarado como aquilo que são todos os casamentos, religiosos ou civis, como um contrato, e portanto podia-se revogar esse contrato, o que não impedia que, evidentemente, houvesse, está bem dito neste livro, que o casamento civil fosse claramente considerado um quase não casamento, uma coisa de pouco compromisso por parte daqueles que, evidentemente, o celebravam, ou se uniam por esses laços, e, em segundo lugar, também o divórcio de um casamento civil tinha, evidentemente, consequências claramente negativas para o prestígio de cada um dos indivíduos envolvidos. Mas não nos esqueçamos também, o salazarismo ao menos teve um último acesso, ou o Salazar teve um último acesso, não teve um último acesso, num país, numa sociedade suficientemente laicizada para, até 1926, no momento em que até ao início da ditadura, no momento em que em 40 se assina a concordata, o Salazar, ao contrário do que fará, por exemplo, evidentemente, o franquismo em Espanha, o Salazar reconhece o direito a todos os casais católicos, todos aqueles que se casaram, os cônjuges que se casaram por casamento católico, continuar a partir de 1940, se tivessem casado até a assinatura da concordata e o fim do divórcio, introduzido pela República em 1911, podiam ainda dispor dessa possibilidade. E, portanto, não é que em 52 nos surpreenda que o Supremo Tribunal de Justiça tenha que discutir sevícias capazes ou não de justificar um pedido de divórcio. Já agora uma outra citação direta, bom, já não me recordo, posso ver rapidamente qual é a fonte, evidentemente é uma entrevista oral recolhida em 81 na Maria Lamas, e no qual ela cita uma mulher dizendo isto, e agora leio literalmente como aqui está: isto dos homens baterem nas mulheres sempre assim foi. Mas também algumas atentam-nos, porque são de nésperas, não se lhes calam, e o resultado é levarem mais depressa. Fossem de nésperas é uma coisa que eu nunca ouvi. E, portanto, além disso, quero salientar identicamente a menção que se faz à violência, aos abusos perpetrados sobre as crianças, que eram perfeitamente comuns. A tese de que o uso da violência com as crianças era uma forma intrínseca de qualquer forma de educação, está presente não só na família, como está, isso todos, ou melhor, os mais velhos nos lembramos, eu lembro-me, e os mais novos já ouviram falar disso, é evidentemente o uso da violência na escola. Não é? Ora bom, uma outra, já aqui mencionei que efetivamente um dos aspectos mais também, em minha opinião, inovadores é a discussão que se faz em torno da falta da privacidade e da intimidade, como uma forma de exercício de controle biopolítico sobre as pessoas, sobre os seus corpos. Na discussão é curioso e parece muito positivo integrar-se toda a questão da escola, do papel da escola, da experiência escolar, como uma parte da vida cotidiana, porque efetivamente é
ocupa na vida das crianças e dos jovens a mesma dimensão, ocupa a mesma dimensão dentro do cotidiano, dentro das 24 horas de um dia, que ocupa a atividade laboral num adulto, evidentemente, mas dentro disto se discutir-se aqui muito bem, é um clássico, em todo o caso, da história da educação e da sociologia da educação salazarista, discutir-se muito bem o dilema que sente o Estado Novo, que sente o salazarismo, em torno de educar para controlar, sabendo que, contudo, educar pode emancipar. E isto é das coisas mais bem analisadas, porque nós não podemos ficar simplesmente por uma das duas coisas. O mais tradicional, de resto até num discurso genericamente de esquerda que se faz sobre, crítico evidentemente, que se faz sobre a educação salazarista, é vir dizer é um regime do obscurantismo que não pretende... Bom, e é verdade, salienta bem a Ana Sofia Ferreira, que a partir, não antes, mas a partir de 1940 há um claro empenho na alfabetização de todas as crianças, não propriamente, correndo o risco, e vou-vos passar a ler um dos clássicos, uma citação clássica, mas que vale sempre a pena recordar. Correndo o risco, evidentemente, do impacto na mudança social, obviamente, mas ao mesmo tempo sabendo bem que para as alterações que estavam a proceder e que eram inevitáveis na estrutura económica e no sistema produtivo português, era absolutamente indispensável que um mínimo de educação fosse dado. E aí o salazarismo, com um bom regime de classe, autoritário de classe, tinha que responder aos interesses da classe que representava. E essa mesma classe, evidentemente, tem um interesse, designadamente na indústria, e é um momento, a partir de 1945, do arranque da industrialização, a sério, em Portugal, tem interesse que haja um mínimo de educação, que haja um mínimo de literacia nesse sentido. Vamos lá ver se eu vos consigo 102. Há um clássico da Virgínia Castro, estou a repetir o clássico permanentemente, da Virgínia Castro de Almeida, se não me engano, e Almeida. Eu julgava que era posterior, eu cito várias vezes este mesmo excerto, eu julgava que ele era posterior, que era uma discussão de 1936 sobre a reforma do ensino primário, mas não é de 1927, no século. A Virgínia de Castro Almeida virá a ser deputada, uma das raras deputadas do salazarismo, e faz aquele famoso elogio, termina assim: a parte mais linda, mais forte e mais saudável da alma portuguesa reside nesses 75% de analfabetos. Já não eram 60%, mas isto já sabemos, as percentagens servem para o que servem. Agora, a parte mais interessante é a descrição do horror da mudança social, a partir da crítica da escola e da escola, digamos assim, iluminista, republicana. As crianças vão para a escola como um castigo e os pais lamentam o tempo que elas lá perdem. E têm razão, que vão lá aprender a ler, a escrever e a contar, quase sempre mal e com um esforço que valoriza no seu espírito essas aquisições muito além da realidade. A ciência adquirida dá-lhes o desprezo pelos trabalhos do campo, conforme seus pais o praticam e para os quais os novos conhecimentos são inúteis. Sabendo ler e escrever, nascem-lhes ambições. Querem ir para as cidades ser marçanos, caixeiros, senhores, querem ir para o Brasil. Aprenderam a ler e o horror de irem para o Brasil, que depois, contudo, o imigrante português no Brasil é sistematicamente elogiado, designadamente pela cultura popular legitimada dentro da sociedade portuguesa, no cinema, nas novelas, etc. Mas, contudo, coloca um problema evidentemente da disponibilidade de mão de obra, e designadamente de uma mão de obra que, quanto maior for, evidentemente mais disponível está para ver esmagado o seu rendimento. O único problema da imigração para o salazarismo é não haver gente suficiente, não haver um exército de desempregados suficientes para aceitar trabalhar por baixos salários. Um dos fenómenos, aliás, também analisado no livro da Ana Sofia, é que nos anos 1960, sem direito de greve, sem sindicalismo livre, evidentemente não, os salários subiram e a mobilidade laboral subiu porque havia pouca mão de obra. E ela acrescenta: aprenderam a ler que leem relações de crimes, noções erradas de política, livros maus, folhetos de propaganda subversiva. Largam a enxada, desinteressam-se da terra e só têm uma ambição. Esta, nos anos 80, foi medita várias vezes por ministros e dirigentes académicos: serem empregados públicos.
quando nós discutíamos na Faculdade de Letras dos anos 1980, que exigíamos a abertura, como nas Faculdades de Ciências, de formação de professores, dizia, mas afinal vocês todos querem ser funcionários públicos. Ao que eu normalmente respondia, eu peço desculpa, o Sr. Reitor é o quê? Que vantagens foram buscar à escola? Nenhumas, nada ganharam, perderam tudo. Felizes os que esquecem as letras e voltam à enxada. E, portanto, a parte mais feliz e linda e forte desta sociedade era, evidentemente, aqueles os analfabetos. E, por outro lado, a escola... mas, ao mesmo tempo, a ausência de escola é simultaneamente um problema de segurança pública. Escreve na escola portuguesa, seguramente um professor, em 1935, que dizer das crianças que vagueiam pela cidade famintas, sem escolas, quase sem família, pilhando com astúcia de ratos, sem lei nem governo, o mais necessário à existência. E dizem, portanto, este bando de garotos maltrapilhos ou simplesmente mal cuidados, jogando a bola de trapos, atirando pedras, jogando murro, suponho que é jogando ao murro, mas pronto, dependurando-se nos veículos que passam, fugindo da polícia, espreitando a esmola ou furto, aí está o perigo social. E isto não é nenhum James Dean de 1954, isto é 1935, era a imagem. Reparem, as contradições profundas da memória coletiva portuguesa, a memória de como as crianças ocupavam no passado o espaço público e brincavam sozinhas, autónomos de adultos, ninguém tomava conta delas, mas ao mesmo tempo, evidentemente, se elas fossem de classe popular, elas eram basicamente a descrição que a burguesia brasileira faz das crianças das favelas, não é? Ou dos jovens nas favelas. Por outro lado, evidentemente, um dos aspectos também corajosos deste livro é a abordagem que faz da sexualidade da sexualidade em geral e nos anos 60, e para não demorar mais tempo que estou a demorar, um dos estudos mais surpreendentes que aqui nos aparecem é realizado em 63, 64 nas 3 universidades, Lisboa, Porto e Coimbra, e demonstra um profundo reacionarismo, e é 63, 64, depois da primeira crise académica de 62, profundo reacionarismo moral, não só dos estudantes, mas das estudantes universitárias ainda nesse período. Quando são questionadas sobre o que é que elas acham que deve ser, o que é que eles e elas acham que é que deve ser uma mulher adulta, se ela deve trabalhar ou não, se ela deve trabalhar apenas só, e é o que diz a maioria, só uma vez cumpridas as tarefas, asseguradas as tarefas familiares e enquanto mãe, etc. E, portanto, ajuda-nos a desmistificar a tese de que nos anos 60 os jovens já tinham mudado. E ajuda-nos a perceber o enormíssimo impacto, um impacto muito profundo da ideologia patriarcal e misógina do salazarismo, não apenas, como eu dizia, na biopolítica do poder sobre o corpo da mulher, mas sobre as concepções reacionárias que ainda estão presentes. Ela inclui, Ana Sofia, alguma coisa também que a mim me surpreende, que é surpreendente, que é inédita em trabalhos sobre a vida cotidiana dos resistentes, da resistência, e ela centra-se, porque é claramente a sua especialidade, nas mulheres resistentes, nas clandestinas, politicamente organizadas, sobretudo no Partido Comunista, designadamente entre os anos 40 e os anos 60. Termino com 2 conclusões que a própria Ana Sofia publica, ou melhor, escreve, e um comentário final sobre a última. A vida sob o Estado Novo era muitas vezes um equilíbrio precário entre a ordem aparente e as tensões subjacentes. A censura, a repressão política e o controle ideológico eram aspectos palpáveis do dia-a-dia, enquanto as pessoas tentavam conduzir as suas vidas num contexto de restrições e normas rígidas. As marcas do autoritarismo salientavam-se nas expressões culturais, nas relações sociais e até nas atividades mais simples do cotidiano. Por outras palavras, e ao contrário do que muitas vezes a postura da investigação pós-moderna nos tem querido demonstrar, ou parece ser o seu pressuposto, não há nada, não é possível despolitizarmos, desideologizarmos a análise das mais pequenas atividades do cotidiano que elas sejam. No entanto, essa obra não se limita a retratar apenas as sombras do passado, mas também permite percepcionar as formas de resistência aos ditames da ditadura e às restrições do dia-a-dia. E a autora termina com aquilo que nos dias de hoje cada vez me tem a ver com o início da minha intervenção. A compreensão das dinâmicas do cotidiano durante o Estado Novo não é apenas um exercício académico. É uma oportunidade de aprendizagem que nos convida a questionar, a desafiar e a valorizar as liberdades que muitas vezes damos por garantidas. Uma série de aspectos
designadamente aqueles que têm a ver com aquilo que a ultradireita e o campo reacionário, e de pura reação. O reacionário que eu estou a usar é na mais pura acessão do termo desde o final do século XVIII, quando, na análise da Contra-Revolução Francesa se passou a dizer isto, chama-se a reação à mudança. E no campo reacionário, muito mais amplo que o da ultradireita, agora cada vez mais confundido com ela, é verdade, todas as discussões em torno do que nós podemos designar como a moral sexual, estão todas outra vez, todas, sem exceção, dos direitos reprodutivos até às constituições, às composições das famílias formais e informais, está tudo em discussão. Como estão em discussão, evidentemente, todas as dimensões que têm a ver com o direito à expressão da opinião, o direito ao dissenso, o direito da manifestação. E, nesse sentido, aquilo que este livro aparece numa fase em que cada vez mais se nos vai corrigindo a velha afirmação, que eu sempre usei, e que é aquele famoso título de um livro de autobiografia britânico dos anos 1950, que depois é usado nos estudos da memória, que é: o passado é um país estrangeiro. O passado está cada vez menos a ser um país estrangeiro no nosso presente. E isso dá-nos a todos nós, individualmente, não é só enquanto investigadores, em primeiro lugar, mas enquanto cidadãos, dá-nos deveres muito especiais, nem que sejam o dever mais simples, mais básico de todos nós, que é o da preservação, e neste caso, da preservação da liberdade. Obrigado. Bem, a título de conclusão, agradecer a todas as pessoas presentes, a ambos os professores, numa sessão que acho que foi muito elucidativa, deixar algumas notas finais. Amanhã, para a execução de História, nomeadamente a licenciatura, realizar-se-á a atividade Futuro da História, onde o núcleo organiza a apresentação de todos os mestrados e doutoramento, será às 4h30, na sala 106. Na quinta-feira teremos o jantar de curso, novamente para quem é das várias áreas de História, sendo que as inscrições mantêm-se abertas até quinta-feira. Deixar a nota de que quem tem já uma cópia e queria vê-la assinada pela professora, este é o momento ideal para passarem aqui no fim. E por fim, algo que também foi falado, embora afastando-se do livro, porque entendemos que o historiador não se pode afastar das disputas em curso na sua sociedade, terminar com uma nota de solidariedade àqueles que de Nova Iorque ao Campo Alegre ocupam os espaços de ensino em oposição ao genocídio em curso em Gaza. E dou então por encerrada a sessão. Muito obrigado a todos por terem aparecido.